quero falar um pouquinho com vocês sobre o texto de Hebreus, né? Eu me adiantei um pouquinho porque eu vou precisar sair um pouco mais cedo, mas eu gostaria que os irmãos não saíssem daí depois, não. Porque aí as irmãs, a Rose e a Aline, elas vão continuar com a reunião, vão orar, tá bom? Junto com vocês, e tenham todos a plena tranquilidade de continuar ouvindo os louvores. Os louvores, eles fazem parte importante da nossa reunião cristã, porque é através dos louvores que você também edifica a sua fé. Veja só que louvor bonito nós acabamos de ouvir, né? Então, fiquem aí que nós temos muito mais preparado para vocês. Bom, eu gostaria de trabalhar o capítulo 11 de Hebreus inteiro, mas, infelizmente, hoje não vai dar tempo. Mas a gente vai começar dando uma base do que eu quero trabalhar em Hebreus 11, trazendo Hebreus 10. Hebreus 10, vamos pegar ali o versículo 38, que é uma referência ao texto de Abacuque, não é? Hebreus, capítulo 10, versículo 38. E eu creio que essa pregação, ela vai ser de grande valor para você. Se você prestar atenção em tudo que eu vou pregar aqui, você vai perceber que a sua vida, além de mudar, você vai perceber que você vai encontrar uma força muito maior diante dos problemas que você talvez esteja enfrentando hoje. Então eu peço a cada um dos irmãos que detenha realmente a sua atenção, não deixe nada atrapalhar você, tá bom? O texto nos diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Esse mesmo texto, ele é citado também no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, o versículo é o 11. E em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que é de onde Paulo traz esta citação em Hebreus, em Romanos e em Abacuque. Lá diz: eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então nós vamos entender como foi também que Paulo, ele utiliza esse texto e qual é a utilidade dele para nós, exatamente em contraposição a uma situação que não depõe a favor da fé. Tá bom? Muitas vezes, irmãos, eu sempre digo que existem 3 coisas que movem o mundo. E, às vezes, quando eu tenho tempo, eu me considero, como dizia o Roberto Carlos, um analista humano. Quando eu tenho tempo, eu gosto muitas vezes, principalmente quando eu estou viajando, que eu estou lá em São Paulo, eu gosto muitas vezes de parar, sentar ali num botequim, numa padaria, qualquer lugar, e ficar analisando o povo. Assim do nada, não é reparando a vida da pessoa. É analisando o modo geral, o geralzão. Eu gosto de fazer isso. E algumas conclusões, à base de outros estudos, eu fui chegando. E eu entendi que existem 3 coisas que movimentam o mundo. Que sem elas o mundo não roda. O mundo não roda. Então, presta atenção, porque nós vamos trabalhar também essas 3 coisas em contraposição à fé. Tá? Lembre-se, Paulo diz que nós andamos por fé e não por vista. Então, quais são essas 3 coisas que eu analiso que movimentam o mundo? A primeiríssima de todas, a primeira, que vem aí em grau superlativo, e que eu acho que todos vocês já devem ter pensado aí também. Né? Qual é a primeira coisa que move o mundo? Inclusive, se você quiser deixar o seu comentário aí, o que é que você acha que é a primeira coisa que move o mundo, você pode escrever aí no chat. Né? A primeira coisa que move o mundo, qual é? O que é que todo mundo está atrás para poder sobreviver
né, sobreviver mesmo. Na verdade, não é nem viver, é sobreviver. Eu paro ali naquela Avenida Paulista, às vezes, na Praça da Sé, e fico analisando ali o povo. Qual é a primeira coisa que move o mundo? Bom, a Nini Magal respondeu corretamente, é o dinheiro. E é uma coisa que eu acho interessante, gente, porque, por exemplo, às vezes eu vou de carro, mas eu deixo meu carro no estacionamento e eu pego o metrô. E eu fico analisando onde vão tantas pessoas dentro do metrô. São milhões de pessoas transportadas o dia inteiro. O que é que move elas? Na sua grande maioria, é o dinheiro. É o dinheiro, exatamente. O dinheiro, então, notem vocês como essa pregação aqui, ela é importante na sua vida. A primeira coisa que move o mundo é o dinheiro. O pessoal estuda para quê? Para ganhar dinheiro. A pessoa trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. A pessoa acorda 5 horas da manhã para quê? Para ganhar dinheiro. Tem muita gente que diz assim, ô Ancião, eu não consigo assistir a sua reunião porque é muito cedo, é 9h30 da manhã de domingo e eu preciso muitas vezes estar lavando minha roupa porque eu trabalhei a semana toda e eu preciso também fazer meu almoço, né? É dia de um encontro com a família, um dia de passear, então eu não consigo assistir a reunião. Mas, por exemplo, se eu falasse que cada pessoa que assistisse à reunião cristã, ela fosse ganhar R$1.000, bom, eu acho que a gente teria aqui agora, nada, nesse exato momento aqui, umas 5.000 pessoas assistindo essa reunião. Por quê? O que é que move o mundo? É o dinheiro. Então, vocês que estão aqui agora, nesse momento, assistindo essa reunião, né, pelo interesse da fé, é exatamente o tipo de pessoa que Deus se agrada. Então, vocês estão de parabéns. Então, pense bem nesse primeiro ponto, é o dinheiro. O segundo poder que move o mundo, né? A segunda força que move o mundo é o sexo. Se você for analisar bem, a nossa mídia, ela está voltada praticamente e exclusivamente para o sexo. Você pode analisar. Agora, diminuir um pouco o comercial de cerveja, mas uma coisa que eu nunca tinha entendido é como é que o camarada colocava lá, por exemplo, né, uma atriz famosa para fazer comercial de cerveja, a atriz seminua. Porque a relação que cria-se na cabeça da pessoa que vai tomar cerveja é que ele pode ter uma atriz tão bonita quanto aquela, né? Ou uma mulher tão bonita quanto aquela, quando ele estiver tomando a boa. E assim vai. Então, tá aí, o segundo poder que move o mundo é o sexo. Né? Muitas pessoas vivem desesperadas correndo atrás disso. E a terceira força que move o mundo é o poder. Esse é um pouco mais difícil de você encontrar quando você está fazendo análise humana. Porque normalmente eles estão nos altos prédios, né, na Avenida Paulista, na Engenheiro Luiz Carlos Berrini, que são ruas aqui de São Paulo, são centros comerciais muito famosos. Mas você sabe que esse poder, né, que é um poder financeiro também, porque quem tem dinheiro tem poder, é algo que movimenta o mundo, que movimenta a política. Por exemplo, na Colômbia, na década de 80 e 90, então existe ali uma cidade chamada Santiago de Cali, conhecida apenas como Cali, e o que é que movimentava aquela cidadezinha do interior? O que passou a movimentar aquela cidadezinha do interior foi a produção e a exportação de drogas. A cidade se transformou em uma grande metrópole do dia para a noite. E até mesmo o presidente, na ocasião, se não vai me falhar aqui a memória, em 94, foi eleito à base daquilo que se colocava dentro daquele giro comercial financeiro das drogas. Então vejam que o poder, ele também está relacionado. Então são essas três coisas. Aí eu pergunto para você, o que é que está movendo a sua vida nesse mundo?
É o dinheiro, é o poder ou é o sexo? Quais dessas três molas é que te impulsionam? Essa é uma pergunta que todo cristão deveria fazer. Aí você vai ficar meio assim, você vai falar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que sobreviver, tal, e eu tenho que ganhar dinheiro. Bom, isso aí todo mundo tem que fazer, isso é natural. Aliás, a Bíblia diz que aquele que não trabalhar, tampouco coma, né? Mas, ao invés de uma carreira secular, ao invés do sonho da fama, ao invés da busca para ganhar nas loterias, nós temos uma força que deveria impulsionar a nossa vida, que é a fé. Então, quando nós falamos em fé, veja que o texto diz: o meu justo viverá pela fé. Então, não diz aqui que o meu justo viverá, né, pelo seu curso universitário, embora não tenha problema nenhum você fazer um curso universitário. Não diz que o meu justo viverá à base das riquezas desse mundo, embora não tenha problema você ser rico. Mas diz que o meu justo viverá pela fé. Ou seja, a nossa fé é que deve impulsionar a nossa vida. Por exemplo, o mesmo poder que o dinheiro dá para você deveria ser o poder que a fé dá na sua vida. Porque o dia que você conseguir fazer essa dicotomia, entender isso, você começou a dar um grande passo para você realmente dizer, olha, eu sou um cristão de verdade. Se a sua fé conseguir impulsionar você da mesma maneira que o dinheiro impulsiona a sua vida, aí você entendeu o que é ser cristão. Se eu, por exemplo, quero agradecer aos irmãos que estão participando aí no Superchat, muito obrigado, que Deus abençoe e retribua a vida de cada um de vocês. Se a sua fé conseguir fazer isso com você, aí melhorou. Eu vou dar outro exemplo. Eu estou a aproximadamente 120 quilômetros de São Paulo. Dá 1h e 15 minutos de carro. Se, por exemplo, imagine que você esteja na mesma distância. Se alguém falasse para você assim, olha, vem daí de onde você está, vem aqui que eu tenho aqui um dinheiro que eu ganhei e eu gostaria muito de dividir com você. É 5 mil reais para você. Só que hoje tem greve de ônibus, mas tem que ser hoje. Hoje tem greve de ônibus, não tem Uber, não tem nada. Bom, a primeira coisa que você começaria a pensar é, o que fazer para ir? Talvez você ia correr atrás de pegar uma bicicleta emprestada. Ou talvez você ia falar, olha, mas nessa pegada aí, são aproximadamente 6 horas a pé. Você iria a São Paulo buscar os 5 mil reais? Eu acredito que poucas pessoas diriam que não iriam. Você venceria o sol, você venceria o cansaço físico, você venceria, talvez, a desidratação durante o caminho para pegar o dinheiro. E pela fé, você faria a mesma coisa? Ó, vem aqui, é 6 horas a pé, mas vem aqui que a gente vai ter uma reunião especial, vai ter muito louvor, vai ter muita adoração, né? Mas só que você vai ter que ir a pé. Aí nem de carro o cara ia, quem dirá a pé. Vocês percebem como é que é a coisa? Então, o dia que a fé te movimentar igual o dinheiro te movimenta, vou falar para você que você nunca mais precisa nem me ouvir, não precisa nem mais escutar eu pregar. Mas enquanto isso não acontecer, eu recomendo que você continue me ouvindo pregar para continuar desenvolvendo a sua fé. É dessa maneira. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu fiz essa ilustração? Eu fiz essa ilustração porque enquanto as suas prioridades, as suas vontades, elas moldarem
a sua razão de viver, você vai ficar frustrado mais cedo ou mais tarde. Você vai ficar frustrado. Porque você pode perder o poder, você pode perder o vigor e você pode perder o dinheiro. E o que é que restou na sua vida? Eu fico muito bravo com esse pessoal que muitas vezes é crente e já tem uma certa idade, onde tudo na vida para eles não tem mais graça. Tudo na vida para eles não tem mais graça. E aí eles passam a criticar aqueles que ainda acham graça na vida. Né? Então, não, o meu negócio é o Senhor, é apenas o Senhor. Mas teve uma fase na vida dele que o negócio dele não era só o Senhor. Né? Talvez estivesse jogando futebol demais, talvez estivesse se divertindo demais. Né? Mas agora que talvez o corpo já não responde mais, aí ele diz, não, meu negócio é apenas o Senhor. Então, eu fico muito, muito chateado com isso. Por quê? Porque a pessoa, ela, durante toda a sua vida, ela foi construindo razões para viver, onde ela sempre, talvez até se lembrou do Senhor. Mas o Senhor nunca foi essa mola que a impulsionava, ou que o impulsionava, dentro de fases da vida que, para ele, eram melhores. Então, a gente tem que entender o quê? Que essas frustrações que às vezes as pessoas acabam tendo na vida, fazem com que elas depois digam, não, meu quinhão é o Senhor, eu só vivo para o Senhor, e aí passa a se tornar uma pessoa amarga, passa a se tornar uma pessoa que pensa que é religiosa, e torna-se realmente religiosa, né? Passa a pensar que é crente, e assim vai tocar a vida. Né? Então, por quê? Por causa da frustração de ter baseado sua vida em outros valores que não eram os do reino. Ou seja, quando existe espaço, como dizia Santo Agostinho, né, tanto na terra dos homens, quanto, né, no reino de Deus. Então, esse é um ponto interessante. Então, nós temos que tomar cuidado para que essas frustrações não nos alcancem antes de nós estarmos realmente alicerçados dentro da fé. A fé é que deve alicerçar e é que deve impulsionar a nossa vida. O texto diz que o meu justo viverá pela fé. Então, o que é que significa viver pela fé? Viver pela fé significa termos uma constante atenção naquilo que é referente ao reino de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas ser-lhes-ão acrescentadas. Né? A Bíblia, ela nos dá essa opção de viver pela fé. Mas o que é que nós temos visto hoje, né, no mundo? Nós temos visto que o mundo, isso daqui não é uma culpa sua, isso daqui não é uma culpa minha. O mundo fez o que com a nossa geração posterior, com as crianças de hoje? Né? Talvez você que está aí me assistindo, que tem filhos pequenos, eu queria que você me dissesse quantos livros seu filho já leu esse ano. Ou você, quantos livros você já leu esse ano? Alguns dizem que as indústrias gráficas estão falindo porque a internet tomou conta, tem tudo na internet. Não, isso é uma contribuição. A indústria gráfica está falindo porque as pessoas não querem mais ler. Eu, por exemplo, não troco uma leitura de papel por uma leitura de tela de computador nunca na minha vida. Porque se a pessoa soubesse o mal que faz a leitura de tela, ela jamais a utilizaria só o papel. Mas, o que é que nós estamos vendo? As pessoas não querem ler a Bíblia. Você vê, a Bíblia dá essa opção para você viver pela fé. Mas as pessoas não querem ler a Bíblia. Eu discuto muito isso, às vezes com o irmão Mário, quando a gente está conversando ao telefone. As pessoas não querem ler a Bíblia.
a nível, conforme eu disse. Eu tenho feito um estudo aqui já há algum tempo para que nós possamos trazer para o canal Pela Bíblia a Bíblia falada e comentada, capítulo a capítulo, comentado, para ver se as pessoas despertam um pouco mais o interesse, porque a Bíblia diz que a fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela nos dá essa opção. Ela é totalmente contrária à autoconfiança que o mundo oferece. Porque você vai se decepcionar se você colocar sua confiança no mundo. As dependências dos recursos materiais que o mundo oferece. Você vai se decepcionar se você colocar sua confiança ali. Você vai se decepcionar completamente. O sistema financeiro, ele pode ruir a qualquer momento, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, todo mundo sabe que eu faço direito. E tem umas coisas que às vezes acaba desanimando a gente, deixa a gente chateado. Porque, veja só, por isso isso aqui é um exemplo de que você não pode confiar no homem. Você não pode confiar no homem. A faculdade te prepara durante 5 anos para você prestar a prova da ordem. Aí o que é que acontece aí o ano passado? Os políticos foram e fizeram a bendita reforma tributária, interesse pessoal deles. Interesse deles. O que já complica aqueles que vão prestar o exame da ordem no meu tempo. Porque aquilo que a gente aprendeu já ficou velho. Aí agora, eles dizem que vão trabalhar em torno de 600 modificações no Código Civil. Quer dizer, você estuda direito civil durante 5 anos. Aí agora o pessoal vai e muda. O que prejudica. Então, quer dizer, se nós, no meu caso aqui, que vou necessitar prestar o exame da ordem futuramente, se eu for me basear naquilo que já está pronto, a frustração vai ser total. Então, as coisas humanas, elas só vão nos trazer frustrações, porque elas não têm garantia. É por isso que eu já preguei sobre a questão dos materiais à prova de fogo aqui, né, onde nós realmente estamos construindo, né, a nossa vida, onde nós estamos construindo a nossa situação espiritual perante Deus, não é? Então, a autoconfiança, as garantias materiais, o apego aos bens materiais, o apego à força humana, tudo isso só vai te frustrar. Vai chegar um momento que você vai fazer exatamente igual Salomão. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Né? Então, vejam só. Agora, se a sua vida ela depender da fé, conforme diz aqui Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aqui tem um ponto interessante. Lembra que eu citei para vocês? Vejam, eu estou citando o orgulho humano em detrimento àquilo que nós podemos desenvolver como fé. Eu estou mostrando para vocês que tudo aquilo que é humano vai passar. Mas a fé, ela vai permanecer. Ela vai permanecer. O que ocorre? Lá em Abacuque, está escrito assim, ó. Eis que a sua alma está orgulhosa. Orgulhosa do quê? Das aptidões humanas, da capacidade financeira, da capacidade física. Então, tudo isso causa orgulho do poder. Tudo isso deixa a pessoa orgulhosa de si mesmo. Mas ele, veja, sua alma não está reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Então, note que existe aqui um contraponto entre você basear a sua vida nas coisas materiais e você basear a sua vida na fé. Na fé é mais difícil, porque na fé você não vê. Para você ter fé, você tem que ouvir. Ouvir a palavra de Deus, como você está ouvindo agora.
Então, embora nossas aptidões sejam importantes, é muito bom você ter dinheiro. O dinheiro, ele traz felicidade, sim, traz, não vou dizer que não traz, principalmente se você tiver Deus à frente da sua vida, né? Não tem coisa melhor do que você ter dinheiro. Você vai nos melhores restaurantes, você vai nos melhores lugares, você passeia, é excelente, ter dinheiro é ótimo, mas o que não pode é você achar que isso é a prioridade da sua vida. Ou na bola dividida, você fica com dinheiro e esquece a sua fé. É esse que é o grande ponto em questão, né? O que é mais importante para você? Né? É a exaltação da sua fé ou das suas aptidões? Né? O que é que vai te impulsionar? Porque, por exemplo, as pessoas só lembram da fé na hora da morte. Na hora da morte, ela quer fazer tipo o canhão humano, né? Ele é como se ele quisesse entrar dentro do canhão e dar aquele tiro onde ele fosse do outro lado com bastante força, né? Que seria a fé dele. Mas na sua vida normal, ele vai naquela morosidade, né? Que deveria ser muito menor, quando a fé deveria ser o seu ponto de impacto, né? Onde deveria realmente impactá-lo e impulsioná-lo à frente. É por isso que não há problema algum que a pessoa disponibilize, tenha seus recursos, tenha sua capacidade física. Ah, eu gosto de fazer um halteres, sabe? Se orgulhe de ter um corpo bonito, não tem problema nenhum. O grande problema é que se você se basear nisso, você vai se frustrar, entendeu? Pode vir uma crise financeira, dali a pouco seus músculos estão virando banha e você está frustrado, porque você acreditava que você ia ser daquele jeito a vida inteira, e não vai. Então, é isso que é importante, né? O vigor da juventude, ele vai passando, né? A vista vai ficando mais fraca, você tem que usar óculos. Então, temos que ter um ponto de apoio seguro. Temos que ter um porto seguro. E esse porto seguro é a nossa fé. E a fé, ela vem através de sermões como esse que você está ouvindo agora. E é por isso que eu sempre recomendo, nunca perca um sermão de domingo, porque ele sempre vai ser direcionado para a sua vida. Essas coisas passam. Foi a conclusão que Salomão também chegou. Mas a fé mantém você de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos seus pés. Você não vê a fé, mas na hora que você precisa utilizá-la, se você alicerçou bem a sua fé, será que a sua vida dá para você cavar e achar onde está o alicerce da sua fé? Será que dá para você cavar e encontrar Cristo na sua vida? Ou você vai cavando e vai encontrando aí um monte de empecilhos na sua vida até chegar em Cristo, né? Então, se você alicerçar direito em Cristo, conforme nós estamos aqui ensinando, quando você precisar, você não vai perder o chão. Ah, sua esposa morreu, seu marido morreu, você descobriu que está com uma doença grave. Por exemplo, eu estive acompanhando agora recentemente as notícias, e ele falava sobre o Milton Neves. Ele era casado com a esposa dele desde 1967, ela morreu agora há 3 anos atrás. E então passou na televisão fazendo um contraponto entre o patrimônio milionário que ele tem e a vida que ele está vivendo. Ele está em uma depressão profundíssima. Por quê? Porque ele fala que ele não consegue viver sem a mulher dele. Ou seja, é uma história bonita? É uma história bonita. Mas onde estava o alicerce da vida dele? Vejam, não estava no dinheiro. Estava em uma pessoa. Aquela pessoa morreu. Então agora, o caminho dele também é a morte, se ele não buscar um tratamento psicológico
com uma grande rapidez. Ele disse que agora ele só quer ficar deitado assistindo televisão o dia inteiro. Então, onde você está alicerçando a sua fé? Esse é um exemplo, né? A fé em Cristo, se você alicerçou bem, ela vai te sustentar, mesmo quando as suas forças elas vão se esvaindo, mesmo quando você está vendo que está ficando difícil, mesmo que você esteja no leito de morte, mesmo que a escuridão limitar a sua visão. Então você precisa decidir agora o fortalecimento da sua fé. Tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é a fé que vai te sustentar. Porque a fé, irmãos, ela é mais ou menos como um tônico revigorante. Você só vai utilizar, você só vai sentir mesmo na hora que você precisar. Naquela hora mais difícil, na hora do diagnóstico médico, que você descobrir que você está com câncer, ali vai precisar a sua fé. Fé em quê? Fé de ser curado? Também. Mas vai residir a sua fé principalmente na promessa de Deus, de que você estará com ele no paraíso, como ele disse para aquele malfeitor. Em verdade, eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Será que você tem essa fé? De que se você morrer hoje, você vai para o paraíso, conforme Jesus prometeu para aquele malfeitor? Que eu já expliquei também que o paraíso no céu é o seio de Abraão, a parte boa do Hades. Será que você tem essa fé? Ou será que a sua fé não é porque eu tenho muito dinheiro, então vou para os Estados Unidos me curar? Onde está a sua fé? Então, gente, ninguém está dizendo que você não deva buscar um tratamento médico adequado. Deve buscar. O que nós estamos falando é de sentimento de fé. Onde é que está a sua fé? No momento que você recebeu aquela notícia que seus joelhos tremeram. Onde é que está a sua fé? No momento que a sua mulher chegou e falou para você, eu estou indo embora. Ou seu marido fez a mesma coisa. Onde é que está a sua fé no momento que você recebeu a notícia de que o seu filho morreu? Onde está a sua fé? É esse que é o grande problema, que eu preciso que vocês entendam. É por isso que a gente está trazendo a Bíblia falada e comentada, para aumentar a sua fé. Porque a fé, ela vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que tomar uma decisão. Temos que viver pela fé enquanto vivermos. Não importa o que aconteça. Não importa quais sejam as dificuldades. Tem gente que mata e morre pelos seus gostos pessoais, pela sua empresa, pelo seu dinheiro, pela sua família, pela sua carreira. Mata e morre. E quando morrer, vai ficar tudo aí. Agora tem uma coisa. Com a fé que eu estou ensinando para você, que você precisa ter, mesmo que você morrer, você estará com ele no paraíso.